Todo último dia de fevereiro, o último dia de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. A data quer dar visibilidade e também ajudar a conscientizar as pessoas sobre essas doenças, como melhorar o acesso a tratamentos e assistência médica. No Brasil, há cerca de 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras. Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a Lívia Loureiro, ela que é cientista da Illumina, que trabalha com o estudo do genoma e também doenças raras. Ela já está aqui, vai falar com a gente via internet. Muito boa tarde, Lívia, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, agradeço muito o convite. Lívia, explica para a gente o que é caracterizado como uma doença rara. Bom, basicamente, o que caracteriza uma doença rara é a frequência dessa doença na população. E nós temos diferentes estatísticas para diferentes países. Então, no Brasil, a doença rara é definida como uma doença que vai acontecer em 5 a cada 10 mil indivíduos. Mas esse número ele pode variar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos pode ser uma a cada 1.600 indivíduos. Na União Europeia, uma a cada 2.000. No Japão, uma a cada 2.500. Mas é mais ou menos em torno dessa frequência. E o que é interessante falar aqui nesses casos também é que 80% das doenças raras, elas possuem uma causa genética. E que individualmente ela pode parecer rara com essa frequência muito baixa e acometer pouquíssimos pacientes no mundo. No entanto, coletivamente existem mais de 6 mil doenças raras no mundo, né, que dá uma porcentagem da população mundial de 2 a 6%. Igual você falou, acometem cerca de 13 milhões de pacientes no Brasil. Lívia, muito boa tarde para você. E dessas doenças raras, algumas são mais conhecidas? Sim, algumas são mais conhecidas, né? A gente ouve muito falar, por exemplo, no TEA, que seria o autismo, e existem muitos sintomas que vemos em doenças raras, né? Mas não é porque o paciente possui esse sintoma que ele tem uma doença rara e não é porque ele não possui esses sintomas que ele não possui a doença rara. Então, assim, no ambiente pediátrico, por exemplo, a gente vê muito a questão do atraso do desenvolvimento, do atraso intelectual, algumas dismorfias nas faces, por exemplo, alguma dificuldade de locomoção. Mas, novamente, existem mais de 6 mil doenças raras. Então, esses sintomas são extremamente variados. E vale lembrar também que essas doenças, elas acometem recém-nascidos, né? Que podem ter um padrão de sintoma muito diferente do que nesse ambiente pediátrico. Então, esses sintomas são muito mais diversos. Eles podem incluir, por exemplo, alguma síndrome cardiovascular, neural, alguma coisa relacionada com as linfas. Então, esses sintomas são ainda mais variados nos recém-nascidos. E a gente vê muito isso na UTI neonatal, né, onde 30% dos pacientes internados eles possuem uma doença rara e 40% dos óbitos são devidos a uma doença rara. Então, é extremamente importante aqui um diagnóstico rápido, né, como um sequenciamento aqui de nova geração, que seria um sequenciamento de DNA, para melhor diagnóstico desse paciente por causa dessa diversidade toda de sintomas. E Lívia, as doenças raras acometem mais as crianças? E assim, elas têm cura? Ou não? É só um tratamento para a vida toda, por exemplo? Ótima pergunta. Não é que elas só acometem a crianças, né? Você tem muitas doenças raras em recém-nascidos no ambiente pediátrico, mas existem muitas doenças raras em adultos também. E nessa condição, pode ser que o adulto já desenvolveu sintomas desde criança e foi desenvolvendo na vida adulta, ou pode ter acontecido realmente só na vida adulta, uma síndrome cardiovascular, por exemplo. Né? Então, acometem adultos, sim. Tá? E se tem cura? Bom, existe trabalhos falando dessa acionabilidade, se tem cura ou não. Então, a acionabilidade, que a gente chama, não é nenhuma cura, é uma mudança no manejamento clínico de acordo com aquele diagnóstico. Então, em torno de 27% das crianças com um diagnóstico molecular, um diagnóstico de DNA para aquela doença rara, ela possui uma acionabilidade, uma mudança de tratamento clínico. Então, não quer dizer que ela vai ter uma cura. E o que essa mudança de acionabilidade significa? Pode ser completamente simples, como uma mudança de dieta, podem ser medicamentos, pode ser imunoterapias, podem ser terapias gênicas, que aí vai resolver lá no DNA. Então, depende muito dessa doença. Tem algumas que são mais acionáveis, que têm mais tratamentos, e outras que possuem menos.
Mas nessa pergunta, eu gosto de dizer que esse exame, por exemplo, o exame molecular genético da doença rara, ele não traz só essa sanabilidade, esse tratamento. Porque muitas vezes o que a gente vê em famílias que possuem crianças com doenças raras, por exemplo, é que eles precisam de uma resposta, né? E só essa resposta do diagnóstico e saber o que a criança tem, ela traz uma utilidade pessoal para aquela família. Ela pode procurar comunidades, ela pode tentar entender melhor aquilo que está acontecendo, né, dentro da sua própria casa. Olívia, um campo fundamental para identificar essas novas doenças é o da pesquisa, né? Como é que está o Brasil nesse sentido? E mais uma perguntinha, o SUS, ele atende a algum tipo dessas doenças? Ótima pergunta. Concordo plenamente, a pesquisa é extremamente importante, até por causa que a gente tem essas mais de 6 mil doenças e novas doenças raras, elas são descritas com mais pesquisas, né? Então, elas não é que essas doenças raras estão surgindo, é simplesmente que há mais pesquisa e há mais diagnóstico nesse meio, né? Então, sim, o Brasil ele tem pesquisas na área de doenças raras, em vários e vários tipos, que eu conheço grupos de pesquisa, laboratórios, todos trabalhando para um bem comum. O Brasil ele possui um maquinamento, um equipamento para geração de testes moleculares, testes de DNA super poderosos, eu diria um dos mais poderosos do mundo, que é o NovaSeq X da Illumina, que consegue sequenciar muitos e muitos genomas. Então, assim, a gente está equipado para isso, a gente está equipado para pesquisa, a gente está equipado para o diagnóstico, tá? Como país, isso me deixa extremamente orgulhosa. Quanto ao SUS, o SUS ele cobre exames de diagnóstico genético apenas para crianças com atraso intelectual. Tá? Então, se você tem alguém em casa com atraso intelectual, procure um médico do SUS e peça o aconselhamento, pergunta qual a probabilidade de fazer um teste genético. Existem outros projetos no SUS, tá? Nessa questão para ampliação dessas doenças raras no SUS, com diagnóstico molecular, com diagnóstico de DNA. E o SUS também ele possui muitos projetos de pesquisas. Então, um muito interessante, muito famoso, é chamado Genomas Brasil, né? E ele possui vários braços. Então, ele tem o sequenciamento de pessoas saudáveis, o sequenciamento de doenças raras, o sequenciamento do genoma de pessoas com doenças cardiovasculares. Então, o SUS ele também está investindo nisso, ele também está investindo em pesquisa e em diagnóstico genético. Tá certo, Olívia, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer aqui um pouco para a gente sobre essas doenças. Seja sempre bem-vinda aqui ao TJ Aparecida e à TV Aparecida. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Olívia. Boa semana, viu? Boa tarde.